como eu tô suado, eu levantei o colchão aqui, né? Assim, sentar aqui, porque eu fiquei um dia dormi meio embelecadinho, ele tava limpo, isso aqui, mas virei pra baixo. Botei tudo limpinho assim, e limpei o ventilador por trás, ainda tem que descongelar isso aqui, mas não tô botando nada na gaveta. Se comprar uma coisa, se eu comprasse uma coisa para retomar o que eu tenho que comer, uma cartela de ovos e um frango, mas implica, né? Você quer comprar uma cartela, começa com duas, que é só na terça que tem ovo. E isso a partir da outra semana. Tipo, colocar 15 ovos, entrar com 2 ovos cozidos e um dia 3, se eu fosse colocar 150 gramas de frango pelo menos, 2 ovos, no outro dia 100 com 3 ovos, eu fecho 15 ovos e um negócio de frango, mas geralmente eu como mais. E aos últimos tempos, até ajustar todas essas coisas, eu cheguei a estragar. No preço que tá aí agora, vira preço de ouro, é 30 ou até mais. Eu não vou pedir para me comprar, ou qual dia que acha promoção, disse, não quero pagar. E quem compra um queijo de 900 e pouco, que cada coisa no seu lugar e todos ao mesmo tempo. Eu utilizo tudo como um recurso de estender a experimentação, até que ponto enjoa, até que ponto combinado com... Quando tem o contexto da aveia, do termogênico, de tudo. Geralmente termogênico, que dá enjoo, aveia, algumas coisas meio assim, ou o que chama combinações. Igual, eu posso tentar comprar a tilápia, ver quanto que tá o quilo, fazer no salzinho, né? O bom é ter um temperinho a mais, né? Ficar na panela só seca ali e tal, mas eu nunca compro azeite, nunca compro, raramente. Tá, no momento nem terminava de usar, eu gosto da coisa bem feitinha, mas eu não costumo comprar. O que é pegar uma carne, pegar meio negócio de um sazãozinho, eu voltar a comprar isso. Nossa, meu dedo inflamou. Tá inflamado. Aí, olha só, o acordar, né? Eu fui atender 7h30. Eu tomei o shake, as coisas todas era nem 7 horas ainda. Eu cheguei acho que 11h30, né? Não tive aquele enjoo, eu fui enrolando, gravando. Me importa muito fazer a retomada das coisas, entre responder irmão, olhar um jogo de situações, diz que o pai não tá falando, já saiu do tubo lá e tal, né? Ou seja, espero que ele não vai ter como voltar a trabalhar mais. Aí eu pedi para usar o mesmo recurso que ele usou, quando queria que a mãe me enterrasse, inclusive, ou nunca se manifestou para nada do que foi feito comigo naquela casa. Filmar e botar para conversar. Eu não quero ver a cara da mulher dele, eu não quero ver o irmão, ou todos eles estão numa trama. Eu não estou dizendo que eles não têm as relações em um tempo histórico a reprogramar, dizer que a vida corre, que algumas coisas são colocadas em pauta, mas eu estou bem anestesiado. Primeiro momento que eu coloquei inédito, voltar para casa e tudo que eu passei com cada um deles e como eles insistiram me detonar mesmo, nenhum fez minha defesa, e agora falta esse, vai ser eu também, vai ser esse também. Jogada, tá, ó, deles, eles querem ver como que a coitadinha tá, pra poder enterrar e passar a mão nas coisas, e eu quero eles totalmente afastados de qualquer coisa da minha vida. O pai, a meu ver, é mais fácil eu morrer ele ainda ficar. Aí, né, ela disse que foi lá de novo, mas que a moto dela tá com isso. Não respondeu se o marido não foi. Tem coisa que a gente pergunta que não responde, eu já compreendo como que ela ia enfiar embaixo do tapete e a jogada de falsidade dela. Inclusive, eu sei que você tá de cabelo curtinho. Você passou na frente da autoescola, eu sei que não me viu, que você veio por aqui. Eu falei, né, que eu trabalho no hotel, soltei algumas coisas assim e tal, lógico que sabe. Eu não tenho carteira, sei lá, mas nossa, tá com a vida e tal, não sei o quê. Você voltou pra academia, tá dando personal, né? Querendo jogo, planejar situações, ou mesmo a cabeça de uma mulher, inclusive comum também. Que a vida dela é ficar com aquele maridinho lá que tem a vida independente, mas por dinheiro todos eles têm uma fachada ou conveniências tais. A vida em casa é um inferno, mas eles têm um plano B de independência, de tomar qualquer outra vida, mas é a conveniência de corruptos tem. Ela começa na cama e termina na cama, no cama-se. No cama-se, né? Então, aí, você tá dando personal, ou eles não estão acompanhando a minha vida. E aquela não tem dinheiro não. E mesmo, não, o que foi? Você falar não tem dinheiro não.
Então eles acham esperto das coisas, querem mapear, usar choro, usar melodrama, aproximar do irmão, ir com o irmão. Aqui, falou que não pode não gravar na UTI. Ah, é, tem isso. Aí, não pode, tem que desligar o celular. Aí, né, eu cheguei a acordar os músculos e acordar um leão. Eu passei, nossa, eu me lembro do dia que eu, vendo se saía de fato emprego, todos eles me prometeram emprego, de eu trocar ou sair de coisa a ponto de só o olho da rua e foda-se, os alunos foda-se, se é vingança, é vingança. Igual o que foi sair da ABB, que eu falei que ainda ia cumprir, mas depois não ia ficar. O que foi eu estar numa merda absoluta e ainda malhar com cargas enormes, também mostrar meu potencial dentro da academia, performance. O que foi largar tudo para ir para o Soares, que eu já estava no desespero absoluto e ele não ia me dar emprego. O que foi essas coisas entre lá e Vitória, querer sair da Academia Profits no momento que eu tinha uma carga horária, o que era se eu tivesse saído antes, o que foi depois, entre ir para a academia onde o Roberto Franklin gerenciava, o fantasma da antiga Vitória Esportes, ou quem estava ali para, que não foram juntos, estava ali para fazer o inferno, em frente uma que foi trabalhar. O que é que você achar que aluno vai pela atividade física, e a guerra dos que procuram os mais pau de galinheiro, tipo apontando os que malhavam comigo, procurar qual que tem a ver com para carregar peso, que eles não só comprovam que eles não sabem merda nenhuma, como eles nem consideram a relação de atividade, quando eles são inclusive multicirúrgicos e multimorfineiros, entre usuários de droga, entre viver de fachada na cama. Então tem muita coisa que você observa, que é o que eu falei, o que virou estética, o que já era, o que é lavagem de dinheiro total, né? E aí a irmã, né, não demora, ele já quer voltar pra você, kkkk, jogando, até que ponto benefício em cima disso, ou de fato me ver sozinha, ou esparramar, ou querer sondar as coisas, né? Falei, jamais, querida, jamais. Ou seja, sabe de tudo que tá acontecendo, e provavelmente olhando na internet, né? São demoníacos. Então esse fator, falar eu não sou dessa família, o que é um bem comum, quando inclusive você se defender de algumas questões, a quem era, justificar aquela casa, o que o pai vivia, qual que na rua de fato acompanhava, ele tinha a vida dele independente, rua fora, quem falava o que é um clichê comum de traidores, homens e mulheres. E o que eu era novinha, se tá saindo com o namorado, chegando de carro, quem tá falando o quê, né? Até então, se falasse qualquer coisa de mim, que não tinha motivo para falar a questão do meu corpo, e quererem, né, se eu namorasse com alguém, dar para eles, já que eu não dava, provavelmente ganhar méritos nas minhas costas, porque, né, falar de mim, ainda todo mundo fala o tempo todo, de qualquer um, é muito absurdo. Mas, né, eu não tinha maturidade para essa coisa. E o que vira num dado momento você achar que você dá um selinho antes de chegar na sua casa perto da árvore, que isso não é um problema. Ter um namorado muito mais velho, só até mais velho que tá comendo. O pior ainda quando não tá, ou o que ele tá fazendo, se ele comia outras, tem isso todo um contexto, né? E o que são os homens perante, né? Não é a essa, mas vai ser uma puta, e depois troca a puta pra essa, vai ficar igual ou não vai. Tem direito de ter todos, quando você não percebe ou não questiona isso. E o que é ir numa boate, chegar de madrugada, ou parar em algum lugar, mesmo que não aconteça nada? É uma desgraça que não é pequena. E você vai carregando sem culpa, né? Ou se culpando, e sim, era minha postação de sentir culpa. Se eu for achar que a minha avó não tinha uma cobrança, mas e no lugar dela eu também queria ter. Mas ela não me tirava do meu critério de liberdade, de voltar e tal, tava sempre falando as coisas. Mas algum casamento, briga de casamento, separação, tentativa de casar de novo da mãe, subia como um inferno. Saturava ela e todo mundo pegava o bonitão também, né? Então, quer dizer, eles são os boyzão das coisas. Uns optam por ser, né, o doentinho sempre a várias questões, mesmo que um se dá bem com a lavagem de dinheiro. Significa que eles não tenham méritos, não são caros, não tenham méritos de gostar de trepar no mato, largar tudo para não sei aonde, que não estão gastando dinheiro e otimizando gastos, né? Ainda que a Paia tem toda uma, né? Então, olhando o joguete da irmã, né? Eu não quero ir lá mesmo, de fato, não quero ir, né?
não dão ponto sem nó. E aí eu tava colocando aqui o contexto, né? Abri Lex, fechei Lex. Ah tá, cheguei, né? Misturando tudo ao mesmo tempo, cheguei, olhei aqui, vou botar a roupinha no varal, vou dormir à tarde, meu dedo está inflamado. Estão sempre danificados, eu cutuquei muito, ele expeliu várias vezes, se corta a unha, né? Aquela ponta, mesmo que o tênis tenha liberdade, ele desamarra aquilo ali, tem que cutucar, se fica muito tempo, porque ele vai expelindo um monte de coisa, é muito profundo. Tinha um tempo que eu não sabia driblar com isso, era praticamente impossível ficar ao longo do tempo escarnando isso, mas existe aquilo que é a falta de sono, o que é a medicação e o nervoso, o nível de estresse, que depois fiquei conversando com o cara falando assim, ainda lá na salinha. O nível de estresse e a raiva que eu passo com mal pagador e gente sem caráter, não está me favorecendo em nada, nem se eu andar o dia inteiro, nem se eu comer certo, e ele falou uma coisa muito real, né? E por que não o negro não falar certo e também falar certo? Só que na altura do campeonato, até que prova o contrário, não vale nada nenhum, nem preto, nem branco, nem o caralho a quatro. E quais são os inimigos diretos e indiretos que você encontra num dia? Se você entendeu que um relacionamento é algo para fazer valer a pena para os dois serem independentes e pagar, né? O que é você ter um filho, planejar uma coisa e alguém vir estuprar o filho seu? Molestar um filho seu e achar que isso é só questão de trato e enfiar em cima, mas tem um agudo perverso e a aliciação perversa da coisa, o que é falado que joga entre camuflar de não perversidade e tantas larguras que já são perversidade há muito tempo, né? Então, enfim, mas, né, acordar, né, naquele morro, naqueles lugares, a fome, nossa, coisas já faladas, né? Então eu cheguei, me deu a jarrinha de suco de acerola, ela me deu o desconto, falei, eu pago tanto pro suco, ela, você tem um adoçante aí? Eu falei, tenho dois, ela ficou com um grande, ficou um suco pelo suco, falei, faz um prato mais raso pra mim, aí eu te pago os 4 pratos por 100, se você puder fazer um suco, ou seja, né, fazer uma coisa que eu me sinto enfiando os pés pelas mãos, eu fico querendo comprar algumas coisas logo, fico querendo pagar, fico querendo, né, eu tenho essa coisa da codificação e de coisas que me impulsionam a tentar concluir e fazer por enxugar para não dar um disparo alimentar sem necessidade, só que são níveis de estresse. Se você também não tem suas reservas, sente culpa, acontece alguma coisa, passei situações muito ridículas, aprender a driblar isso, perguntar o que é mentir, eu não preciso de mentir, e no meio de um bando de mentirosos, o que é falar a verdade, né? Então, e lidar com essas questões, que a um dado momento se eu não comprei isso, eu decidi que eu vou comprar só o tênisinho preto, a blusinha de personal preto, que são 2 meses que eu ainda vou amaciar ele. É um tênis que parece que confortável, bem abertinho assim, mais em cima, mas não é igual esse. Não achei nenhum outro igual esse que tá bom ainda, da esteira. Molinho é aquele negocinho em cima, não sei se o outro que eu vi na internet não era tão igual, mas parecia que era. É uma marca que trouxe aquele sistema ventilatório ali, daquela redezinha que continua ele pretinho e ele molinho, levinho. Outro nível, nem tem a ver com esse mesmo. Fiquei apavorada. Só encostei o pé, bati o pé atrás e o negócio saiu o fundo. Aí colei, vamos ver se vai ficar. Não vou usar a esteira, um tênis também muito bom. Borrei, escorreu super bom, depois consegui limpar, dar uma treta lá, mas abafou o pé, né? Então, quer dizer, fiquei na academia até, né? Não coloquei mais a cinta já foi isso aquilo, sempre aquela lombada assim nas costas, aquilo que todo médico adora aproveitar para preencher uma bunda, misturar com qualquer coisa e cavar uma cintura. E quando você faz, por exemplo, né, se eu tivesse o dinheiro, o que virou o rosto, o que virou fazer sem o rosto, o que são pessoas que já tomaram proporções que emagrecem muito, o que é a pessoa que corta tríceps afora, corta interno de coxa. Eu não estou nessa situação, nem quero ficar nessa situação, mesmo que fique, o que é ter dinheiro, não ter dinheiro, né? Olhando, conversando todas as situações, adversas, e coincide também questões estéticas, muitas coisas, né, que a gente vai conversando. E o que é a pessoa fazer uma íntima, preencher uma bunda e cavar uma cintura, ou ainda fazer um mini abdominal quando tem que tirar pé, né? O que é, eu tenho muitas coisas para falar do que é uma íntima, o que chegou aí no Kimura, e se eu tiver dinheiro eu não podia, com a faquinha batendo na mesa, todo mundo pode, você não vai. E o que seria, num dado momento, você mexer no peito, tirar essas pintas, né? E que num dado momento é o rosto. O que é um rosto, né?
o que é um rosto, o que num dado momento usa um botox reparativo, a gente falando o que é a gravidade, quanto que é absurdamente isso, esses preenchimentos e tudo, quando a pessoa tem dinheiro, mas o que virou o descabimento, a lavagem de dinheiro, a merdalhada, e aquilo que não fica, e um monte de coisa que elas usam, qual é o produto do dia, o que é a ladroagem total, e entre atividade sem necessidade, o que virou desmanche, o que fica falando sobre preenchimento e coisa, e ela usou o termo, o que ela fez, um negócio que ela falou que a mulher fez que foi muito bom, que o rosto dela, Rubia, ficou muito regenerado, mas que queimou a cara dela nas melasma, mas depois fez um compensatório, não sei o quê. Que uma coisa foi ótima, mudou totalmente a expressão, pagou acho que 2.800, sei lá, 2.500. Falou que é uma que a aluna dele é. Você olha algumas coisas, e não estou dizendo que não tem questões e questões, né? O que é um tempo vivendo de fato entre esteroides e não necessariamente, angularizações, multi-instrumentalidade, temos N condições, cada dia o sujeito pode buscar uma variação, mas é um descabimento de avaliação custo-benefício para saúde e doença, amadorismo, recreativismo entre velhos ou idosos, ou entre recuperação, esparramado em escola e tudo quanto é lugar, os empregados montam a sala de lado, faz isso e aquilo. Trem é muito tenebroso, e olhando a classe profissional, como eles interpretam o que é fácil achar na internet ou qualquer um passar, e aqueles que não podem fazer, não só em uma quantidade de atividades, não dormem bem, vivem vidas paralelas e querem que você estoure eles, e eles que vão determinando aquilo, e não tem o efeito sanfona, independente da medicação, porque é a fachada das festas que não abrem mão, das aquisições e relacionamentos tais, fazer com que o marido pague, marido deixar que pague para que a mulher tenha outras vidas ou não reclame paralelismos. O negócio é muito tenebroso. Então, atletas que não são atletas, que mesmo que você pare e volte ao peso corporal, tem coisa que não tem questão nem de movimento, nem para iniciar a compensação em menos carga, ainda que cada corpo seja um corpo. Sobre vértigo, horizontalidades, coisas muito descabidas. É um constante num lugar novo, faça um ciclo variado sem parar total, parar tudo, fazer descabimento de carga, descabimento de deixado de carga, porque num dado momento você trocar ou não ter uma intimidade com o lugar fica muito complicado. Não, isso é um botar para quebrar os brabos contra os brabos, desafio a quem sobreviva, que também tem que ter todas as coisas muito caras. E vale dizer, entre essas coisas da canetinha, o que fica na boca de todo mundo sai com a sacola de esteroide e diz, lógico que você sabe se é da área ou se é malha. Então eles têm os manipulados, mas assim, o que virou protocolo de manipulado, o que virou facilidade de, passa o gel aqui, bota aqui, aí o meu filho que aplica em mim, a insulina, que do remédio câncer, que não é do câncer, ou que não é o hormônio do não sei o quê, que virou, né, a quem decifre cu e buceta. E pau, que eu também não sei, entre ativos e passivos a merda não é pequena. E entre a transformação, como por exemplo, você está transformando o homem, está no corpo, ou mulher, como a lavagem de dinheiro total, e eles perante os novos movimentos, como coloca isso aí. O que virou guerra entre eles de atribuir, vingar qual e se tornar o outro do qual a quem justifica, bunda para trás, bunda para trás, bete de frente, o trem é feio. De uma tal maneira, e né, o que é? Quem que deixou o viado a quem é hétero sair da roça, até onde entendeu espaço, não espaço, saturou e que tem que voltar a buscar, ou ainda que eles têm que voltar e fazer. Tem essa teoria do que potencializou e recivilizou, tem os coitadinhos que escravizou e estão escancarados no sol, mas a pornografia, o cu livre, a carnificina livre, não necessariamente, mas a maioria. E não vem de outro lugar. Ainda o aterrissado é um clichê de coisa, e entre o que é radiativo, está embaixo de luz, não está embaixo do sol, catalatinha também não é anilha de 25, 30, 25, aquele monte de peso, e também a quem não justifica coisas completamente diferentes, o que vira. Tudo isso dentro da academia, o que quando não é o corpo pelo corpo, e que sobrou virar academia e tudo em todos os lugares, muito escancaradamente, porque
aquilo que você menos imagina, eles estão transitando em qualquer comércio que fala que tem a ver com isso. Sexo, prostituição, droga paralela, diálogo do que quer dialogar, sobretudo que eles puderem meter a cara e entender, escancarar, proibidos escancarados. Né? O que virou a virtualidade? Eles podem estar doentes, porque eles querem meter e trepar e saber a desgraça total. O negócio é muito feio. Mesmo então eu sou a otária. Eu sou sempre considerada a otária que tem que ir nela porque ela aguenta, ela fica, ela paga, ela não fode como eles, né? Cadê o segredo? Se eu não comi, ó, quem decifre eles acharem que eu tenho segredo. Então, num dado momento, você tem que estar com o marido fudendo com todo mundo, começar primeiro, terminar depois, eu criar um clichê de uma cena, ou mesmo matar todos eles antes, porque você não quer fuder com eles, o que é não ser fuder com eles. Quando alguém atribui imagem, quando alguém atribui, de fato, quando você grava alguma coisa, ou sempre gravam, pode fazer o que bem querem, né? Então, colocando que eu vi, comi o prato de comida, ele tinha bife, arroz, feijão, uma saladinha muito gostosa, tinha cebola, chuchu, cenoura temperadinha, uma delícia. Arroz integral, que tinha levado lá pra cima, também ainda tinha. Feijão, então, né, criou uma coisa mesmo assim, vou conseguir combinar com você depois, entendeu? Tipo assim, ficou combinado o quê? Na verdade é como se ela malhasse 60 por semana. Vamos dizer que aqueles momentos que eu pagava 50 para tudo, entre umas paradas, mas já ficou tudo pago. Entre lavar roupas, ela lavou algumas vezes bem para mim, depois eu enxuguei aquilo tudo. Pintou meu cabelo, mas eu paguei, disse que pintou, eu paguei. Consertou um monte de blusa para mim, assim, ajustando coisas e tal. Comprou algumas coisas no cartão, só que o dinheiro que eu dei na mão, antecipado para muitas outras coisas também, pela lógica, né? Já está tudo pago há muito tempo, eu combinei pintar a raiz do meu cabelo uma vez na semana, né? E a cada 15 dias lavar pelo menos 2 conchas grandes na máquina, com 2 toalhas e tal. Então, quer dizer, sobra ainda 6 e 6, R$180 para completar esses outros. Porque pela lógica o cabelo ficaria 60, que seria cada semana assim. 24, R$240, não é pouco dinheiro. E pela lógica, se eu comprasse um nutriente, pagasse só um valor a mais, mas aí uma já contou para outra, já entendeu que, né? Entre trocar coisas que se ela fosse vender para outra pessoa ia ser preço de banana, me cobrar R$350 numa bolsa e eu pegar R$200 no negócio, ninguém paga isso aqui, né? Então já entra uma trama de, né? Qualquer coisa acontece, entra a porta referente, é só destravar os telefones, né? Que dá para se entender muita coisa, né? Aí uma já falou para outra, já entendeu, uma já dei dica para outra, para ficar trabalhando em casa, para vender para mim, eu não quero. Eu gosto de comer comida, eu quero comer uma vez a semana, faz isso para mim, todos os dias não vou lá para mim, né? R$25 todos os dias, cair componente, mesmo que comprasse componente, se fosse botar pela lógica, ao preço que eles acham a comprar, vou botar que eu usasse 15 ovos, né? Uma cartela de ovos, é 17 e pouco aqui, às vezes 16 e pouco. Já vai 24, 25, 26, não sei. Entre o frango que eles compram 1 quilo lá, se fosse gastar 1 quilo de frango, ela acha 15, 17, sei lá, 17. Isso é 1 quilo de frango, R$10 de arroz integral, um pacote daí. Vamos botar entre tempero, o serviço dela fazer. Eu vou dizer que trocasse pelo serviço dela, me cobrasse menos. Eu dando os ingredientes, se fosse comprar assim, mas seria também ela ter que buscar, ou sei lá. Vamos dizer que R$50, né? Fechasse. Se fosse fazer arroz, frango e ovo praticamente, aí o negocinho de sal com alho, algum temperinho, não sei, né? Quer dizer, coisa que para eu que sei que para comer, para jogar proteína para dentro, que é só no sal com alho, eu mesmo jogar um temperinho básico, né? Eu tirar o queijo, tentar jogar carne vermelha de dia para ficar mais alimentada, eu vou ter fome para comer uns 200 gramas. E é bom fazer que dê para 2 ou 3 dias, cozinha rapidinho, mas eu tenho que chegar imediatamente, comprar a sacolinha, planejar a semana, qual que é o dia da carne, eu começo na semana anterior. Deixo enrolado umas 2 sacolinhas, né? Eu não pensei em comprar carne vermelha, mas aquela coisa de dar aquela, né? Já vai acabar a creatina. O que seria comprar o frango, desfiar o frango, num dado momento você jogar um cheirinho verde, ou tentar equilibrar isso aí, ou voltar essa coisa da fome, desandou muito. De certa forma, eu suportei a queda, tive que substituir o queijo é muito caro, às vezes eu quero um queijo com miojo, né? Aí vale dizer que eu atingi um pico de fome. Eu fiz quase nada. Eu comi o prato, também um pouco desse suco de acerola que tá ali. E eu passei, comprei 2 miojos. Falei, à tarde eu vou comer no outro momento também, vou misturar com queijo.
Eu fiz os 2 miojos só com um pacotinho de tempero, porque eu já senti o tempero mais fraco, comi logo em seguida. Eu tive mais fome. Trabalhar com carga e fazer o dia da carga é outra coisa para mim. Para eu equilibrar e ter essa baixa, minha cintura, isso tudo, esse meio mole, tá aquela coisa mais centralizada, aquela gordura toda que entra ali, a bunda mole, vendo que tá descendo, eu suspendi o aeróbico, a semana tá pedindo muito descanso mesmo, e mesmo voltar a ouvir a música, entrar com a dobradura da música, fiz, né? Porque parece que em breve eu não vou ter tempo, mas era bom se eu fizesse, né? Segunda, terça, quarta e quinta de aeróbico, né? Sábado, o pezinho tem que estar. Ainda mais com a droga circulante. Do jeito que a coisa tá indo, eu vou ter que comprar mais um vidro de Lipodrene. Eu fiz os cálculos dos comprimidos, tudo, eu já não aguento mais. Pra ir até depois do carnaval e pelas semanas que eu contei. Até então, eu contei ali que vai dezembro, janeiro inteiro, uma coisa assim, contei ali. Tenho acho que 4, 6, 5 comprimidos. Amanhã é sexta, sábado e domingo. Tem 6 ali. Sei que eu contei ali, somei os outros 6 ali da quebrada de um, joguei lá, fechei semana. Contei o custo-benefício para poder suportar e tentar otimizar o aeróbio mesmo assim e ver se eu consigo fazer pelo menos uma vez na semana o pezinho. O que seria eu fazer no sábado? Eu fico acordar direto, tem que ser pelo menos o aeróbio do outro dia e suspende. O que são 3 de aeróbio? Fica uma luta. Bom, eu fazer, sei que é o 2 por 2 pelo menos. Um de um e um do outro suspende. Mais fácil fazer 90 de aeróbio em 2 e suspender no outro dia do que fazer 2 de 1 hora. No outro dia é bom descansar pra mim, entendeu? E eu tolero, chega no momento que eu falo, não vai dar, e passo o mix assim e vou. Então, né, quer dizer, minha segunda e minha botando ter que dobrar, fica insuportável. Insuportável atender um horário. Aí eu deixei, né, vou ver se a Samara vai ficar 3 vezes apenas. Eu mandei um recado pra ela ontem, falando, ó, eu estabeleci uma mudança, não tem custo bem, eu peguei aquela lá 3 vezes na semana por 30 conto cada dia. O treinamento dela é um treinamento, ela domina movimentos, gosta de movimento, é uma sozinha, show. 2, né, aí eu falei, ó, eu comecei com vocês com valor tal, janeiro, eu preciso cobrar pelo menos 30 se for fazer 4 vezes, 35 se for fazer 3 vezes, 30 se for fazer 4 vezes. Aí eu tô pagando a você, eu vou trocar o valor, eu tava fazendo cada uma por 15, 60, sei lá, eu calculei. Eu falei, que eu falei pra ela que vai ser 20 para cada uma e vocês têm que emagrecer mais. Ou seja, uma falta tanta, chega de desequilíbrio, tanto que antes fizesse só 3 vezes comigo e fizesse aeróbico no outro momento. Eu falei que vocês podem malhar comigo segunda, quarta e sexta, 2 dias de perna, que 2 dias em seguida vocês vão fazer aeróbico, estão fazendo no mesmo dia também, tem dia que não para. Aí atinge aquele processo inflamatório, além de todo esse tratamento que não está resultando. Aí eu começo a comer a bandeja de não sei o que, não sei aonde, mas minha filha viu que eu comia 2. Mas a filha também já está falando, ó mamãe, eu quero essa seringa sua que também quero aplicar, e fala o nome do remédio. E quando a coisa implica em ser caro, tem toda uma, né, uma ostentação de conversar, e uma já chegou, viu que a outra emagreceu, a outra já chegou que viajou, comeu, o peso já tinha sumido mais, falou que não comeu igual, mas comeu. Né? Então, mas o treinamento é caro. Então, porra. Aí eu virei e falei assim, ó, eu vou cobrar 20 de cada uma. 3 vezes assim, então vai ser 240. Esse mês já tá a mesma coisa, no outro é 240 para cada uma, né? 3 vezes na semana. Eu preciso de enxugar. Aí eu fico, né, tipo, terça, quinta menos gente, sábado e domingo. Que seria tentar fazer um pezinho num dia, o aeróbico no outro, dá uma puxada e estabelece esses 2, isso acreditando que eu vou estar viva no final de semana. Nem que seja um dia ou a cada 15 no mais, um dia de aeróbico também e um pezinho a cada 15 dias ou sem aeróbico nenhum. Senão eu não vou parar. A ideia é que eu consiga ficar muito bem descansada para ficar acordada a noite toda, atendo elas, faço logo o aeróbico da semana para ver o que vai ser esse janeiro, porque não tem nenhum dia de folga. Ou eu venho para casa dormir até não querer mais, ir lá fazer meu aeróbico, voltar para casa, tomar um banho, ficar acordada e emendar e atender elas e vir embora.
E vou tentar segurar ao máximo. Eu vou sentir muito calor, vou ter muita vontade de açaí, mas eles não me entregam de madrugada. Seria também, às vezes, pegar um suquinho de pacote que eu não quero nem ver, né? Quando o dia não dá, assim, nem vitamina C, ela fez o suco, foi uma delícia, foi um suco docinho maravilhoso. Agora fez a cerola, eu pensei, eu falei assim, nossa, que ela costuma comprar aquele de uva. Não sei se aquilo a gente tem que diluir, que eu tomava ele encorpado, eu não gosto. Você tem que diluir, aí botou gelo, botou as coisas, ficou uma delícia. E a minha barriga estufa aquilo com farinha, já não botou farinha, que também é uma delícia. Aí eu, né, lógico que eu quero uma comida, e esse negócio de ficar comendo comida dos outros fazendo é um problema muito sério, eu penso. Tá tudo do campeonato, e às vezes eles querem descer lá de cima, sobrou alguma coisa, sabe que eu vou fazer um mérito de retorno para dona patroa também, ou ela também faz para as outras pessoas, e eu acho que eu sou a única que já deu alguma coisa lá. Ela adorou as blusinhas que eu dei, né? Eu cheguei a dar ela, os dois topzinhos que chegou aqui de uma compra que foi meio... Eu não tinha considerado inferior, e depois a Lu achou dura, eu fui experimentar bem. Ela fez alguma coisa de comida que eu falei que ia levar os topzinhos. Ela falou que achou ele dura, achou ele inferior. Eu fiquei meio sem graça, eu falei, eu vou te dar 3 tops que eu tenho, que eu quero ver se você quer usar. Ela ficou com vergonha, assim, e tal, e escolheu uma coisa ou outra, eu deixei ela com os 3. Que eu falei assim, esse top aqui aí, depois eu quis compensar dando uma coisa nova, porque eu dei a ela o vestido, que era meu, que eu comprei, usei uma vez para coisar o negócio, no momento que já fazia comida pra mim e tal. Tinha dado 2 calcinhas de biquíni, né, que nem cabia em mim, mais 2 calcinhas que eu falei, eu já tirei foto com ele e tal, dei dela pra ela, pretinho, se elas não usam, a filha usa, e depois eu peguei, dei 3 tops que eu tinha em foto. Não, um que eu troquei da Siemens, que ela de marca, que eu comprei dela, mas ele machucava absurdamente, combinava com uma roupa que ela tinha. Eu tinha dado a ela um refil do creme, num dado momento. E um top que eu tinha, na época eu tava super definida, que ele era tipo um sutiã. Depois eu não quis ficar com ele mais, aí eu falei, pode ficar com os 3. Aí eu também não peguei de volta os dois tops, falei que ela podia dar para as meninas. Foi a única compra que eu vi errada entre as outras que eu comprei de uma malha que eu não gostei, que é amassada, que as meninas compraram. Quando fui avançando, selecionando e vendo essa questão de comprar no Shopee. Mandei para quem quisesse, eu fiquei meio assim, não queria de forma alguma dar alguma coisa que fosse inferior, vi que elas fossem menor, mas acharam mais molinha. E no aniversário dela eu dei 2 blusinhas, uma super molinha da Pro Fitness com a outra da Dinamite, uma que eu comprei azuladinha com cinzazinha, ela adorou. E eu já tinha dado aí ó, o vestido e tinha dado isso, dei um chocotone ano passado, vou dar um chocotone para eles dois, no aniversário dele não vou dar nada, não tem esse negócio de aniversário dos outros, mas ela me favoreceu fazendo muita comidinha para mim, sopa, me deu umas comidas muito gostosas, saiu ainda que eu estivesse dobrando direto e tal, mas eu tive umas comidas muito gostosas, desceu com frango, que elas não comeram tudo, marmita de coisa com camarão gostosa, de churrasco que eles fizeram, faz isso pra outra lá também. E faz quando quer fazer, tá lá, quer fazer, não vai estragar, não vai isso, aquilo, aí também a pessoa tem que fazer quando ela quer fazer. Entenda esse outro lado também. Então, o que é o olhar do empregado quando fala, escuta, e a situação constrangida, que por vezes eu não quero deixar de comer, e também às vezes não quero que corte a minha dieta, e às vezes eu também não gosto que me veja como sanguessuga. Eu gosto de agradar, entendo como se eu estivesse agradando uma irmã, mulher que compartilha as coisas, eu tenho esse lado de olhar, entendeu? Aí a pessoa gostou, ficou satisfeita com as blusinhas que eu dei, gostou demais. E ficou com esse top, ficou com um que eu tinha tirado uma foto, que ele era um cropped com uma peça dourada, também tinha passado ele pra ela. Se ela não usar, a filha também traz muita coisa pra ela, são tudo sarada lá, usa. Aí eu acabei falando, não pode ficar com tudo pra você. Eu fiquei meio assim, quando eu tinha entregado os outros novinhos, chegou, eu falei, não deu em mim. Aí eu quis compensar aquilo, mas assim, eu não, tipo assim, eu já tinha dado vestido lindo pra ela, e ela agradeceu muito, ela falou, não, se quiser depois eu te dou um dinheirinho dele. Eu falei, não. Eu tô agradecendo esses dias que você fez isso e isso pra mim. Eu queria que você ficasse, eu não saio quase. Eu não vou usar, eu tô te dando de todo coração. Eu sei que você gosta dessas coisas. Então eu gosto, independente de como seja a pessoa, em alguns momentos, eu acho que todo momento tem um momento, ainda que eu sei o que é uma comida, isso aqui, mas eles comem, eles bebem, eles não abrem mão de comer isso também. Muitas vezes desceu com a sopinha pra mim no momento que eu tava ali arriando, sabe? Dá alguns depoimentos que são reais perante o que a pessoa não tem na cabeça, o aluguel, serem corruptos, lavagem de dinheiro, tudo isso me envergonha eu ter que falar coisas para os outros, eu ter que ficar nessa situação, e de certa forma eu vejo que o trabalho é uma coisa para ser avaliada. Quanto que é lá na entrada, o que é pagar corretamente todo mundo, não tem que ser troca disso e aquilo, porque é o personal, esse vai ter que ganhar o presente.
sabe? Tem relações que foram muito corrompidas e eu não vejo como vantagem, sabe? Muito tenebroso, nossa. Eu sei que, querendo ou não, eu acabei comendo ali. Eu gosto de comer na hora que tá com queijo. Eu tive um surto de querer comer logo, até que ponto o corpo pediu logo pra metabolizar agora. Não comer e deitar depois, porque ficou aqui. Eu não cheguei, tô meio cheio. Vou botar um outro na outra vasilha ali. Já vou abrir o grandão com outro sabor. Tô com 2 daquele meio gelate, não sei o que lá. Já tô enjoada daquilo também. Tem um de chocolate, eu queria só chocolate daqui pra frente. Seria falar aqui também o que eu peguei hoje entre a trama. Eu nunca tive essa cara de pau, essa escrotidão, inclusive se tivesse com o rabo cheio de dinheiro, de não, eu vou fazer questão de fazer isso, dormir com a inimiga, pra que fingir que eu não quero o trabalho dela, mas eu quero, não querendo, querendo. Não. Eu achei que eu tive direito de estar na área, eu estudei por isso e eu me deparei com situações que eu não estou dizendo que são causas muito complexas no campo acadêmico, uma realidade que tem que ter ética, que tem um somatório de muitas coisas, mas existe também uma soberba, de até que ponto, né? Entre sucateado e não sucateado, terra de ninguém, né? Presidente, político, todos eles é uma massa de manobra. O que é o sucateado? Que de fato controla, entre o sucateado e o não sucateado, e os privadistas, bizarrentos, presenciais, não presenciais, que tem o dia de falar mal do sucateado, mesmo tendo trabalhando deles, saindo deles. Entre lavar de dinheiro e arrancar aquela pecinha do público que já era deles, perante a instrumentalidade. Então me deparei com uma fúria muito grande sobre tudo isso. Eu fui entendendo que todo mundo seguiu o seu caminho. Tinham várias opções, um bom senso, mas eu não ando muito satisfeita não, olhando para trás, para frente, e aquilo que eu... Também ninguém perguntou se saiu do PET, porque isso pode te levar ao mestrado ou doutorado, ou a seriedade disso, não foi perguntada, e depois você está aqui fazendo a minha aulinha, e se você não oferecia lá, e você falava mal, qual que é o pior? Qual que veio, qual que não veio, já que cresce, aconteceu, e aconteceu por quê? Então tem questões do problema de quem faz, impulsionado para que quem faz, qual momento, qual joga na vala, mas ainda é o ramo da intelectualidade do rabo da cadeira, que mesmo que eles também não estejam só ali, que botam outros e entram, que se tornam os mesmos, os grupos que são as conveniências de estarem agressivos, fingindo que estão controlando o mercado, que até que ponto você detalhar de fato até onde vai o cobaiamento, e quando você é atleta ou sobra um contexto e vai tendo todas essas quedas e todos esses retornos, você vê muita diferença, e de fato linhagem sagrada, né, não é algo apenas deslaico, como não é simplicidade ortodoxa de maciço errante a quem justifique futurismo descabido e infinitivo a quem infinitiva-se, como não é eternidade deseternizada, a quem desprove ao contrário, ou no mínimo paralelamente, ou qualquer coisa assim, entre o que estimulam como problemas em aberto da física a quem princípio da incerteza laica. Seu cusa-se, mas você deitou ali agora, você saiu dali agora, essa questão é brigar, tá lá na guerra para um estuprar outro. Então você chega e fala, você não come a bunda porque eu também para lavar um pouquinho, tá muito deficiente, né? Questões que ao longo do tempo, né? O que é tomar dor dos outros, que você acha que o amor é primeiro plano, que o sexo tem alguns padrões limite, se doer, querer ajudar um amigo, hoje encostou a mão é um problema e eles vão tudo para a mesma cama, nem sai da cama, tem um golpe variado e até que ponto a quem é conveniente tomar a dor dos outros por coisas que você não sabe, que eles fingem que não querem saber, mas que nunca querem deixar de sair da sua cama e nem roubar todas essas coisas. Então o que vira, né? Intervenção, quando em dado momento para aí, ninguém pode encostar a mão no defunto. Então você sabe a anatomização interna ou não interna, o que é uma mecânica que você tem que virar anterior ou posterior, ou facilitar entre grupos, mas num dado momento entre a cãibra, entre todo esse remédio, toda a medicação, tudo isso que tem que acatar que fazem, gestores que não são gestores, e impondo que acate tudo isso, que é tudo igual, é direito deles. Que horas você de fato bota a mão naquele que está morrendo de cãibra, tá ali acontecendo isso, aquilo, chega e faz isso ou faz aquilo, já que é tudo jogado nas costas, ou que você de fato fala, qual é a diferença desse para esse? Que sobra meter a faca, jogar medicamento, você não morre e vive ainda que se tenha protocolo, né? Então questões várias que você vai colocando todo um contexto, né? E que horas suspende a medicação? Como disse o médico, depois que entra com a medicação, pior ainda fica sem ela. Só vai alternando. Pela lógica, eu até entendo que sim, né? O que virou o mundo natural? A quem justifique
o milagre em causa e efeito, e alquimização a quem atribua o bruxismo e desbruxismo, né, de sagrado a profano, ou que desacataram como responsabilidade de pedaço a quem cientificível. Mas esse tem maioria, você tem maioria, então funciona. Então segundo, não tem o segundo. Mas esse acredita sem acreditar parte da sua responsabilidade, do seu olho clínico, até onde se instrumentaliza a possibilidade comparável, tem instrumentalidade, tem cientificidade, mas tem que ter a base de manobra e corpo responsável, até onde teve contato para virar apócrifo referente ou ainda que qualquer coisa, que transcendência, ou que deixar o laico como transcendência, como se fosse uma alquimização que também não resolve, não explica, espírito vai, ressurreição vem, fica, né? Virou um joguete muito porco, né? Que a quem justifica, em dado momento é transparente, mas quem enxerga o subatômico tem lente ou não tem lente? Eu, num dado momento, entrei todo mundo vendo um filme de negócio de 3D, ou sei lá, que trem de óculos, né? Entrei para ver aquilo uma vez só, eu só consegui enxergar sem o óculos. Aí eu olhava para todo mundo de óculos, eu ali, em dado momento fui botar lente de contato no meu olho não aceitava, não ficava. Eu tive algumas experiências e nenhuma eu tive visão, não coube, não deu certo. Não sei o que é, o meu olho ou os olhos, sobre tela, sobre, né? Então, quer dizer, entre essas recoloquialidades, né, colocando o que eu passei com mais massa magra sem suporte, que momento isso era, início, meio e fim, pós-ciclo, não sei o que, eu tive que driblar. Né? Eu sou até bem gerúndica econômica. Uma vez eu passei pelo dicionário, que isso aqui entra na minha cabeça, isso não entra. Num dado momento, o que é você reprogramar? Ajuda na verbo gerundificação? Não ajuda. Você olhar o antagônico, o outro usa essa palavra que eu não costumo usar. E ver de fato o que isso é ao longo do tempo, ainda que seja híbrido, ou o que vira muito mais ortodoxo do que a gente pensa, independente de tempos de dizer, só falava latim, só falava isso, só falava aquilo, porque num dado momento isso virou mesmo uma linearidade lingual moderna, vírgula, né? Então, a quem atribuir, perceber, né, minuciosidade sobre, né, estado linguístico, verbo gerundificação que se compare, Babel e Desbabel, como de fato nada é mais ali, nem no próprio corpo, ainda que seja o alto corpo, em que momento você nunca, a luta por não sair do seu corpo e ter que ater ao seu corpo, e entre todos os campos, as probabilidades máximas, que aqui fica percebido até pelo tempo histórico, que são as máximas, né? Existem as desigualdades absurdas entre exploração espacial, entre produções e entre que a temperatura chama não mais ter, a lavagem de dinheiro de todos os lugares, e o que eles fazem além da capacidade de 24 horas, e no joguete tem tempo, não tem tempo, tem ET, não tem ET, tem morto, tem vivo, os parasitas, o que é o ativo parasitário e o passivo parasitário, né? Há quem justifique trindade ida e vinda, ou dizer que num dado momento, né, a receita implica mesmo extratos de ir e vir ou deslizamentos e frequencialidades presenciais como apresenciais afins, né? Então, contextos muito minuciosos, do qual eu estou atento sobre isso o tempo todo. Num dado momento você malhar com todo esse peso castificatório de alturas, né? As angularidades vêm convidativas, mas é algo bem mesmo o tempo todo estar pesada ou ter um fardo de arrasto, que mesmo carga na vertical não rola mais, né? O que é lutar contra a morte, uma interdesvida, interprovida, intermorte de ir a um interstício vago que, graças a Deus, Senhor, nem o purgatório me chega, coisa que é o protecionismo do tudo, a, né, encapar um nada, a quem justifique vácuo, desvácuo, o nada não pejorativizado e um vácuo absoluto, né? Quem justifique buraco negro, buraco de minhoca, qualquer coisa, né? Quem justifique macro e micro, colocar relatividades literalmente mesoparalelares ou qualquer coisa assim. O que é causa e efeito do humano? Chegar depois ou sobreviver depois, para estar entre o antes e depois, a quem justifique presente e chip da coisa, né? Verbo gerundicidade literalmente complexa, que ainda garante o humano singularidade em qualquer tempo, apontado não observável como saturado. O infinitivo, que tentaram burocratizar entre reducionismo de imagem ou de qualquer coisa que vai embutir ao outro acreditar, cego, não cego, pró-cego, descego,
né? Tem-se essa, né? Estuprava antes, ficou cego, mas estuprou depois, se tornou simultâneo. Mas aquele deficiente, esse simultâneo da deficiência que gerou, que o simultâneo dele gerou a deficiência, o que que vira entre atrito, homeostase complexa, aterrizada, justificar permeabilidade, osmose, descombustão espontânea, quem desespontaneize, alta em GOK, mesocumplicidade anticatabólica, aeróbia, anaeróbia, isocinética, isotônica, ainda temos, né? Ou aparentemente, né? Fora do contexto vértico horizontal, independente do sentido da posição que você seja olhado, né? O que é vértico horizontal? Aterrizado. O que é vértico horizontal? Gravitacionado. É o ET, você é o ET, ou entre o ET. Pergunta pela auto-resposta, porque tem essa radicalidade num dado momento inconsciente em algum lugar, tem-se essas coloquialidades, ó, assim fica, né? Entre esta laica, a inétida, te convida, te leva e traz, ou mesmo te conceitua. Te verbo gerundifica, mostra o que é a mapa metabólica entre fios, e não necessariamente metabólica, cronológica, biológica, datológica, né? Deslógica, prológica, mesológica. A gente ainda tem essa coisa do poli, do inter, do parcial. Inter não necessariamente, o que vira alternativo, consecutivo atemporal, intermitente, né? Sobre simetria, o que vira a ser paralelável, diagonalizável, vertico-horizontável, né? A quem justifica entrelaçamento, né? Entrelaçamento, bifurcagem, fenda dupla, blá blá blá, essas coisas que, né? O que virou uma especulação larga, quando você fala, ainda fizeram esses propósitos de Big Bang, entre a trama de mecânica clássica, quem blá 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 blá, de relatividade, isso aqui tem uma, né, que quando a gente vê algumas rebuscagens que eu achei aí, e colocaram assim entrelaçamento, assim não sei o que, eles, né, o que é fazer assim, tentar expansionizar, não necessariamente ir, o que é praxis infinitivo e tentar dizer, mas até que prove o contrário, pressões ou gradientes ou campos energéticos, o que essa aterrissagem em certas alturas e profundidades trazem tramas ou mesmo justifique, ó, vocês são grandões e não estão responsabilizados por esses grandões. Então, se vistos pequenininhos achados perto demais, porque estão enchendo o saco de tamanhas alturas, profundidades e mesmo grandezas, que até que protecionismo decide, quer morrer, quer ficar, tem suicídio aonde, pede alguém para matar, reza para que te mate, tem bala perdida, você pula na frente, você não pula, né? Tem acidentes que acham que não são participativos, até que ponto tem novela na coisa, e dizer que aquilo vira tiro no pé, né? A quem justifique naturalizar, desnaturalizar, ateizar, desateistar, ressurreições, abduzir, que virou teletransportar sobre energético, apontar energético, radiativo como transmutalidade, a quem justifique saúde, doença, monstruosidade, alquimização, não deixa de ser um fator coisificado, né? Bioquímico, assim colocado, né? O que pensam como uma Eucaristia, como um fator energético tal, ainda que represente o sangue, enquanto que não é um sangue, está pelo fio, está energético, não está o fio, como a quem atribuir paralelismo, dizer que é um efeito colateral que pode ser pejorativizado ou não, da transmutação como condição evolucionista entre cruzes de propriedades fundamentais, genética, ou coisa variada e tal. Então, quer dizer, temos muitas, né, afinidades desafins, como, né, desafinidades afins, tem-se, né, que são os opostos, se atraem almas gêmeas, que se neutralizam ou que se tornam unilaterais iguais por diferentes, né, vira essa trama, quem somos entre pais e filhos, e aquilo que de fato era uma trama ter uma resposta de Deus foi o passo mais difícil. Mais do que me deparar, ver a consagração do Espírito Santo, meu priorado, essa implantação inconsciente com mais habilidades acontecendo, mas eu já era habilidade, mas nem notava a quantidade de horas demais. Cada horário parecia ser um horário, eu tinha flexibilização protocolar. Entre lidar com consagrações variadas, de todo um tempo, inclusive europeu, que se num dado momento assim fizeram história, isso ficam potencializando registros, num dado momento cortou, agora é espaço, e agora eu voltei do espaço. Voltei e fui, mas também estava lá e estava aqui.
O que foi a truncagem da coisa? Como se deparar com radicalidade? Não era questionado o anti-mulher, nem o pró-mulher, nem o des-mulher, mas a radicalidade de Maria entre o que foi de fato, entendeu? O fator Jesus, com todas essas codificações, essa relação de ir e vir, a minuciosidade de um novo tempo, eu enquanto pessoa, um protocolo não necessariamente cientificível, não necessariamente descientificível, assim declarada, não me declarando gênia, não me declarando burra, mas me vendo totalmente autossuficiente e procurado, com muita independência, quase o tempo todo fazendo tudo absolutamente sozinha, ainda que eu tentei alguns relacionamentos, mas eles não faziam menor diferença sobre tudo isso, é só pegar a parte boa, ainda que eu tentasse às vezes conversar, mas era o conversar cotidiano, comer, sair um pouco, não tinha essa, nem eu pela profissão deles, que a maioria também não teve, um fez medicina, fazia uma vez estudando lá, me ajudou no meu trabalho, mas não tinha essa relação, nem de conversar com essa, não tinha essas coisas assim, tanto, não, função de disciplina, não tinha nada disso. Tinha a hipertrofia que eu fazia, alimentação, ou protocolo, não tinha essa coisa, não tinha com nenhum deles, ninguém. Raro, e os que acharam, uma outra, você é isso, as perguntas que eu fazia já não deve ser não, como título, não sei. Né? Às vezes você se vê, você pode estar falando ali quantas vezes palavras erradas, você fala isso, aquilo. Aí você falava enfisema, ou vai que na internet está errado. Em um dado momento a internet nem era internet, era um fracasso desumano. De jeito nem é nada, vai lá, copia, não tem nada para fazer, não tem título de bosta alguma, não tem bom senso, né? Virou uma coisa, você chega lá, pega trabalho, mapeia tudo, uma desgraça total vista em meio dos outros. Mas num dado momento, né? Me deparar com essa coisa, o versátil, músculos, toque no corta o cabelo, todas essas minuciosidades que eu já coloquei, o que era o fator vem do homem, não vem do homem, antes, num dado momento antes, ou vai reversando, indo, até chegar o Deus, ou o Deus que convida a condição de Deus, mas o que era o ir e vir, entre ir na radicalidade, ou questionar, ou preparar para entender a dor de uma Maria Madalena, ou que atribuíram prostituição ou direitos e deveres entelados, vestido, distâncias, proximidades, para entender a apócrifa referencialidade, desapócrifa referencialidade perante os prazeres, ou que virou direito de homem, assim vocês viram Deus? Agora, num dado momento, é Deus que mandou perguntar, porque vocês não viram, eu também tenho que me deparar com o meu marido Deus, que está ouvindo, querendo ser meu filho, o que para vocês é incesto, não é incesto, e qual é o meu marido, e o fio terra que ele mandou falar, vai lá, eu já sou avô, posso voltar como neto, já quem atribui a genesiologicidade, que corre, aqui a receita é longa, mas que também piscou também está, então te dá a possibilidade de você utilizar recursos distais como proximais, mas não deixar de ter dos proximais com responsabilidade, que momentos de sufoco é swing, é desse swing, falar que faz o que não fazia, e o que vira falar e ter esse efeito aqui, até que ponto o cu cansa sem dar, ou tem que dar, ou não deu, entre a trama do que vira direito e dever, agudo como crônico, como resistor de antes de observável, quando observável e pró-saturado, morto-vivo ou participativo ou sempre vivo, entre, né, o que é a Santíssima Trindade e toda a verdade não pagã, naturalizada, sacramentada, para ser quem são os demônios, pecadistas ou mesmo irresponsáveis do cu preso, que não consegue, se não consegue, e além de não prestarem conta, não são transparentes, não são organizados, não são cientificíveis, mas ainda que a história apresenta um e outro, eles dependem de explorar, redatar, por vezes, aí se fosse assim, somar, mas quando a gente entra num campo tal, até que ponto a internet te convida, e ver você olhar o colóide, né? Até que ponto, falando pela internet para alguns, está sendo mais claro do que está aqui ou está dentro de mim, é emprestado uma purgatorização entre outros que num dado momento mais aproxima desses outros que estão, ou mais afastam e venham protocolar a responsabilidade de meso-retorno receitual, né? Então lidar com todas essas condições, e todas elas foram picotadas em infinitivos muito singulares, até que ponto, num dado momento, adoece aqui, que isso daqui, esse morto-vivo, alguém achar que vai copiar, eles podem até fazer uma teoria, mas prática eles não vão ter. Eu tive que lidar com muitas situações, porque é uma situação de ira
multigalaxidal de mandar o recado apocalipsível que eu estou mandando, ou novidades além, a quem justifique, arrasta apocalipsível porque já chacoteiam o apocalipse, utilizam recursos, quem é um estado de inconsciência após um desastre, ou de consciência, que transfere, mas o que são realidades tais, e que uma pandemia veio para dizer que apocalipsezinho não era acreditado, a pandemia já trouxe o que era o apocalipse das casas, o joguete posterior, e para dizer que aquela pandemiazinha era um aviso de pandemias zonas e de apocalipse. Quando que redatar extinção e explosão tem custo-benefício cósmico, mesmo avalia, num dado momento, vocês desse interstício variado, né, dizem em que momento matéria e antimatéria de energia escura clara, ou qualquer coisa assim, que num dado momento veio se usa o fruto, deixaram vocês serem Deus. Consciente do antideus, não acreditar no antideus, e entre a liberdade da segurança, como optarem por ordenação. Como assim? Vocês querem as duas coisas ou reclamam das duas coisas? O que é que vocês fazem? Então, entre regras, a quem atribua achar maior ou menor que o caos, como maior e menor que a regra, se incomodar com altura e profundidade, é só vocês se diluírem do modelo padrão. A quem justifica achar que o outro implica em agradar, quem vigia a vida dos outros é o outro e não é ele mesmo, que na maioria das vezes são totalmente ambiciosos por ele mesmo e tem esse joguete. Então você acredita em você, ou vai na festa que você acredita em você, faz sua festa sozinho, ou vai, eu tô aqui, mas até uma distância, eu tô aqui por mim, até posso te olhar, você também, isso é um platô social, que entre democracia, nacionalismo, a quem justifique comunismo, de quem acha que é um simplismo qualquer, como descomunismo, a quem justifique o dono ser dono de tudo e ainda achar que, né, até que ponto sai do swing e volta do swing, a quem justifique dizer que o jogo do ateu, a quem o jogo do falso interrevelado é desrevelado, quando num dado momento o sim é não e o não é sim, né? Num dado momento fechou a fronteira, mas eu estava até aqui e você está aí fora e está fora esperando, enquanto eu estava até aqui nessa carga toda, nesse momento é não para você, e o não para você pode ser bom para você. Isso aqui saturou e eu tô aqui, você não tá, você não reagiu, você tá com o rabo sentado descansando, ou já veio daquele não, para que você quer meu inter sim? A quem justifique, né? A quem seu fugitivo sobrar para dizer que num dado momento, pela exclusão, ele fala de inclusão ou de inclusão de fachada. Como o que é a exclusão dele ou o que é a inclusão dele, a quem justifique se tornar interativo, meso incluído, e quem sobra querer voltar pela exclusão, que é outra inclusão, ou, né, deixar responsabilidade para o outro no outro capital, a quem justifique a espacialidade temporal, temperaturável, qualquer coisa assim, né, que é quem vira dizer que num dado momento sobra contar a história do morto-vivo não acreditado, ou a história de quem não teve força, porque era homogêneo, era só mais ou menos, era só semente, era só arroz com feijão, era só um filho cagando, que alguém limpasse a bunda. Num dado momento diz que algum, né, só singulares ou não entendidos, ou que sobrem apontados deficientes, e que alguma humanização, nossa, ele era isso, mas esse enterrou filho, esse não aceitou esse filho, porque tem muito isso de, né, a fofoca histórica, e de fato o que vira o limite da humanização, e se o outro não concorda com aquilo, para que arrasta aquilo, mas o que é um priorado protocolar, como um protocolar que prioriza, prioradifica, efeitualidade purgatorizada morena, que dificulta, que ao fracassado achado só instintivo no final tudo dá certo, você tem que ter um cientificiza-se, de fato uma automonoteistação inédita de pilar, que não é acreditado por ateus achados que é só meter a mão e carregar. Então vira um jogo, quem é convidado para estar emulsificado entre polarização, que gosta de entender as propriedades fundamentais, então a tal dimensão a quem é aterrizado e não aterrizado tem-se as verdades tais, mas num dado momento temos incompatibilidade entre miséria e aterrizado como instrumentalidade de explorar desconhecido, que continua sendo nem Deus nem ninguém, que mesmo, né, astronauta apaga o astrológico porque se tornou astronauta. Mas tem aqui, tanto aterrissado, desbravado, e que num dado momento, há quem justifique seccionado por potências, ganharam condições de um mais se expandirem, mas é a heterotrofização da putaria, da mentira, da falseabilidade descabida, do fracasso das desverdades e do controle para só lavagem de dinheiro do cu que não explica o fundo, não tão bom.
né? Não estão nem Espírito Santo largo, nem restrito, nem perpetualidade Santíssima Trindade, nem responsabilidade sobre o humano, nem sobre elementar pré-cósmico, pró-cósmico, ainda que você leia algumas coisas, mas esse reducionismo, que momento é ou não é, esse até falou, Robodê soltou ali, o atrito ou a elementaridade cósmica registra ou utiliza os cobaístas que já roubam do defunto nem descansar ou enche o saco, eles vão ali, faz bater com a bunda na pedra, ou anatomizar, ou registrar codificações, no dado momento a coisa elementariza, um montante manobra que está em dívida, que está não sei o que, uns vão se pilarizando, o sujeito, eu quero ser dono do mundo sozinho, não quero se observar, ver se Deus escuta, quer ser pilar, mas não quer gozar sem fuder, encostar no outro, ou só comendo, ou não só comendo, ou, mas seria parado, ou não é parado, vai questionando e vai vendo se dá. Sei que roubar o que é meu não vão conseguir não, mesmo que eu vá embora aparentemente, deixou tudo, não vão. Graças a Deus eu tive muita varinha nas pernas, entre aspas, se eu ficasse encantada com algumas coisas com lágrimas, eu posso ter muitas lágrimas, mas lágrimas da fartura, e mesmo dizer isso tudo eu mesmo consegui, porque se for de aflição e de chorar e tal, elas foram proibidas. Eu acho que eu fechei um contexto nessa perpetuação, não que eu não possa ser feliz, não estou acreditando, mas essas vivências últimas até atingir o que é o limite de não poder tocar, sendo que eu nunca abri mão do presencial, do poder tocar, entender a hora de tocar, estar perto, não molestar os outros, e deparar com algumas coisas que implicou na máxima da religião, né? O que é a variável interveniente judeu e não judeu, entre cristão e fundamentalistas, a quem justifique tribo, ateu, e o que virar o rabo de foguete entre pedaços de cristão. Evangélico do cristão que já era evangélico, qual é o segundo do primeiro do nem primeiro, quando a coisa é isolado, celibato, jejum para quê, praticante não praticante, receitua não receitua, existe um contexto mínimo que é pró-desobservável, quando tocante, como se receitua, o que é que você recusa entre pelado e vestido. Se você não justifica isso, o que é? Você não vai trabalhar fora pelado, e mesmo que vá, tantos vão, sei lá o que era, né? Mas num dado momento que virou causa e efeito de vestir, teoria de pecado, cegonha, blá 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 blá. E a quem é conveniente se vender, que não tem onde mais merda fazer, para dizer até que ponto vira causa e efeito de instrumentalidade achada, deixada, perdida, emulsificada entre pangeicizações, e que coisa, trabalho e antitrabalho, do corpo para fora, de fora para o corpo, que justifique o dentro ou o corpo, né? Então, quer dizer, essas prioradificações sistêmicas entre, se até a todo um campo cientificível olhado, tinha esse negócio, era Einstein, era... Não. Se leu o físico, fez isso veio muito depois, né? Ponto-se também, provavelmente sempre sabendo o ao vivo, o corrente, o que nunca ninguém é conveniente saber ou não questiona, entre tem dia cego, tem dia não cego, o que é, sejam mais inteligentes ainda, um não vê na cara do outro, conversando com o inimigo, conversando com o amigo, tem tramas que elas são avisadas, elas são avisadas só no final, quando eu vejo, eu já estou participando, então já tem entre inéditas, eu tenho uma média, eu sou eu, não saio de mim, parece que agora eu estou saindo de mim, parece que eu estou vendo, parece que eu não estou vendo, eu passei por muita coisa para atingir esses valores e jogar nessa escala. Nossa, mas isso pareceu muito atípico? Não, se pareceu, você também retratou aqui, então como que as coisas, verbos gerundificam, muita minuciosidade, dizer num dado momento, é bom mesmo que se você conhecesse né? Qual vira o pecado se você tiver que falar com a pessoa que não fala a mesma língua, ou tiver que estar tendo relação sexual, né? O sujeito pode chamar de puta, você não ouvir, qual é o castigo para ele, qual é para você, ou não necessariamente, que pode pensar, mas em que momento as coisas são de fato convidativas para não serem absurdamente estúpidas, e que colocou todo um contexto de eu botar escalas de dificuldade, coisas todas que implicam em mesmo entender regras e larguras de regras que não compensam, né? Fachadas de regras que não são regras e não compensam, e o que é a efeitualidade caso um larga nas costas do outro. Não se esperava que ele se tornasse vilão. Quem você era? Se ele não era vilão, ele está saturado disso. Você está nas costas dele, você não sabe fazer, né? Quem são os infernizadores deles mesmos, que ainda querem ser um demônio diferente, ou um Deus diferente, porque o Deus ainda entra, que além de que não fez, Jesus também era um merda. Maria, então, nem se fala.
Então lidar com os que acham que são bons de foto e a medida deles é exatamente com aquilo que não era para ser consagrado, ou entendeu? Você faz uma coisa que você gosta, ainda que aquilo seja o seu processo evolutivo. Você quer dormir com o demônio, você gosta de um demônio, você é um demônio, você quer ser um oposto de um demônio, você se acha fracassado e tal, quer ser moreno naquilo. Uma pessoa tem que ter, né, uma espontaneidade, uma clareza, porque ainda é o ir e vir buscando o quê? As coisas ainda ficam coisificadas, ainda que liberem energia. Tem um campo anatomizado, se não é bicho, é gente, é ter, né? A pessoa tem que se responsabilizar porque ainda vai. Tem que questionar por que reage, por que não reage, o que são os fatores que eles trazem as escalas de automatização, inconsciência tal, acredite nisso agora, ou é o meu momento, esse momento compensa aquele, otimize isso, para questionar o que é uma trindade direta e indireta, e até que ponto a coisa corre, tem infinitivos, e até que ponto a coisa volta em agudos e crônicos, até que ponto permite um laico não pejorativizado, né? não deturpado, não colocado ao efeito de demonizador, de não sei o que, mas que é o limite de cada um. A maioria não pensa no limite de ninguém, não tem, eles estão numa largura. Em momento que passou, falam-se tanto de apocalipse, não para de fazer dinheiro em cima disso. Tem o joguete dos delinquentes totais, doentinhos totais, entre a esperteza de tudo que usou. E ainda após uma pandemia, já tendo acontecido tantas guerras, e a tal da guerra da informação entre a guerra constante de todas as coisas, não devem ser avisados e apontados como se fosse apenas uma terceira guerra mundial, apenas uma pandemia inédita, um apocalipsezinho supersaturado. Então o negócio, o que, né? Eu me apresentar novamente, ó, eu sou a linhagem sagrada, eu venho aqui, verbo gerundificar, aspecto sideralizatório, literalmente emergencial, que não significa que eu não tenha que entender que eu esteja sempre viva, que eu não tenha um protocolo, inclusive um aqui a dizer, então vou no apocalipse com essa roupa, tem que comprar mais essa calça, ou não é pelada, né? Porque a teoria de que morre mesmo, já mesmo não cabe para mim, né? Então, quer dizer, num dado momento eu venho avisar isso e assado, e ainda assim apocalipsizar quem justifique, tem inteligência. Quem justifique não está preparado, ou o que é questionar as verdades, aspecto vocacional, aquilo que está mal departamentado, que foi etiquetado disso e aquilo, mas eu sou a linhagem sagrada e não abro mão disso. Isso é um pilar atemporal sobre o infinitivo que edifica verdades supremas que são estadas para nunca estar em julgo descabido de inafiançabilidade, de corrupção, de incorrupção descabida, de inatingibilidade induzida sem convite se tornarem penetras. Então tem toda de revogabilidade e tal, né? O que se torna permitido, revogável, quando num tempo agudo, ou seja, tudo é muito bem avisado, entre toda a trama do corpo humano atingir uma complexidade de movimentos percebidos entre alongamento, entre vértigo e horizontalidade. As pessoas têm, muita velocidade para entender que o cérebro cansa, que impõe verdades tais a ponto de achar que o próprio cu é mais barato para pagar, e como se tivesse resolvido o cu, ou seja, pela prática do cu, ou esse não vai saber se deu o cu, ou aquele deu o cu, mas também deu o cu, ou aquele rico vai acreditar que o pobre fez, ou manda pagar, sei lá, qualquer coisa que o cu unilateral tem que ficar na coisa, todo mundo cagar pelo cu, falar, e daí? Não, eu não quero você queria que eu fizesse isso, tem a teoria, vai dizer em que momento o racismo implica dizer não, que aquilo não se faz participativo, você não quer fazer parte, aquilo não significa para você, que eles são todos um jogo muito escroto, aonde as genitárias, para dizer que inclusive achar que uma prostituta participaria da Santa Ceia, nenhuma que aí está e aqui estava não era, nem largura, nem estreitamento, nem pelada, nem mal vestida, nem fudendo pouco, nem fudendo muito, nem fudendo nada. Isso que eu estou querendo dizer ainda, que é o próprio Deus que fala através de mim, o próprio Jesus elevado a Deus, rebaixado, descido no Espírito Santo, se encargou de Espírito Santo, de tanto Espírito Santo, que eu nunca vi tanto Espírito Santo mesmo atrás de mim. Que eu nunca vi todos os mais inteligentes, inclusive não compreendidos, eles me prestaram conta de um infinitivo que eu tenho que estar responsável para existir, porque eu fiz por onde? Eu me entreguei absolutamente uma verdade que me veio como naturalizado, cientificível, sem entender essa capacidade. Eu fui sendo condecorada de uma maneira que eu tive meus momentos mesmo de chorar absurdamente, foram muitas ceias,
né? Hoje, de repente, você acorda, você está vendo todo um palco. Então, literalmente é algo que, né? E outro, essa purgatorização priorada, multiprotocolar, né? É uma simbiose de verdade. É uma luta pela vida e pelo ir e vir, né? Dizer que enquanto uns a fila anda, até no Desvaticano, né? Ou seja, mas esse fez isso por causa disso. Mas lógico, tudo é trabalho e tudo é verdade, todos estão funcionantes. Deixa se fazer assim, tadinho, deixa eles entrarem. Mas na hora de tal momento vai esse embora. Como que alguém tem um programa na televisão falando isso, acho que não chega no lugar, não fode o país inteiro, ou você deixa entrar porque acha que é participativo, considera até o final, fecha a porra da porta. Ou abre e cala a boca quando a merda acontece. Isso não ficou, isso foi da bunda lá, isso não sei o que, né? Que é o que virou o joguete de em que momento extrapola a saturação da democracia, do mal falar, do caos, do achar que estimular a falar e do testemunho do que tem que falar mesmo não falam, nem provam, nem fazem, a quem atribua apontar que o outro é ditadura. Até qual momento você não foi enganado? Estar embaixo daquela favela era conveniente para você? Melhor do que outro lugar? Estar não sei aonde? Questões várias que são colocadas em xeque entre jurados a um de vista, quem justifique sobrar, enxergar com um, ou que o que nem o cu fez traduzir, porque senão não tava a merda do jeito que tá. Então quer dizer, né, essas minuciosidades que implicaram em superar câmbios, entender aeróbio, anaeróbio, isocinético, isotônico, eu penso que eu só entendo isotônico, vértigo, horizontalidade, só absurdamente é dizer que se torna uma deficiente, olha lá, se for pela altura. Mas os acidentes da altura, aí tem sempre alguém embaixo. Mas uma hora tem que ir pelas alturas. Mas e aí, se for botar num banco? E aí, se for para alto mar? Não vai para alto mar assim, já não vai nem nas margens. O problema é quem vai ainda tá atrás de um pedaço por causa de quê? Porque eu tive que entender planos cartografistas literalmente sistêmicos, que eles são inclusive sobrealinhados historicamente, que eu não posso estar, que eu estou conectada por um campo protecionista enorme, e eu de fato tenho que estar conectada com pessoas, pelo menos que caiam na minha cama, que entenda o valor moral do aterrissado, que tem grandezas infinitivas, que num dado momento você pode nascer, você pode só até as margens, você pode conhecer tudo, não precisando de tão alto, não precisando tão fundo, não precisando dirigir, não precisando de tecnologias, não precisando... Tudo foi muito bem colocado e é tudo muito avisado. Então, esses que foram, e num dado momento entrou, esse era viado, apontado viado. Mas olha só, se o viado foi descabido não for descabido e produzir, tiver num campo tal, como colocar paradigma e paradoxo de Da Vinci, a quem justifique escondido em politeísmo, e não necessariamente, qual que é os foda que quer dar para eles? E qual que é o outro que está lá, que permite que faz caridade para aquele, mas desconfigura a casa? Porque num dado momento, fica-se, entre aspas, se eu não fosse a mulher que eu sou, fácil entender alguns homens que até fazem caridade, quando outros só querem mercadorizar, a maioria trepar em cima, se pagando isso, aquilo, não estão nem aí. São apontados de lésbicas, putas, isso, aquilo. Só que como existe um espaço temporal que justifica impulsionar monoteísmo de fato, verdades reais, de você entender a humanização e a coisa toda, e dizer que a maré não é dar para peixe e não vai deixar um monte de gente ficar nas minhas costas, de fato eu sou mulher para homem. Então isso implica o quê? Não faça um showzinho nas minhas costas, não faça mais isso nas minhas costas, não faça mais isso, e ainda assim eu tenho que ter um priorado macho. Não é que eles vão arrastar nas costas, mas eles têm que mostrar qual de fato receituou, cai por terra o que é cristão, o que é religioso e o que é ateu. Se comprovado em questões tais, eles são condecorados, né? Independente de eu ter filho, não necessariamente, sobre uma cultura de que ainda foi se acatado aqui que homens carreguem carga. Maioria ainda que muitos carreguem, nós temos condições totalmente incoerentes sobre mulheres e despedida de barriga, e qual que segura a outra fingida de macho. Estão seguindo os clichês do macho, da infidelidade, de ganhar por instrumentalidade cara e envolvidas em lavagem de dinheiro e corrupção, alternam relacionamentos entre outros homens para pagar a conta, e as guerras é tenebrosa, e não deixa de ser querer dar o golpe das passivas, que os viados, passivos e ativos, tem uma guerra gigantesca entre o golpe dos ativos. Mesmo que um só dê a bunda, que é o peru mole, dizer que o cu é muito bom, que o outro não vai pegar da buceta anal para outra mulher, ou para outro viado, ou para outro swing, isso e aquilo, mas na guerra da coisa eles não querem deixar de ser macho. E tem imperativos de ativos e domínio, eu tenho isso tudo muito apurado. Eu bato o olho, ó,
tá? Então eu também não estou muito para isso. Eu fui condecorada para um trindadeamento muito além, para que eu entendesse as coisas como uma ralé qualquer, para que eu tivesse um filho, armazenasse esse germe não parasitário de um filho para qualquer tempo ou para todo o tempo cósmico que já abduzi em vários infinitivos tais, vamos assim dizer, o que é essa genética, essa variação também, e até que ponto entre falha, perda total, recurso total, entender governo, desgoverno, público e privado. Caso fosse você que tivesse que pagar, entrar no seu reino uma pessoa assim, quando é que esses intrusos aconteceram, quando que eles empacotaram ser gente, porque o reino nunca deixou de ser o reino, em que momento ele tem essa linearidade de você entender ida e vinda, e essa relação entra pequeno no que já era grande deixado, e apontado que não é de ninguém ou que é deles. Entra grande, explodiu que é pequeno, questões de ir e vir e proporcionalidades multivolumetríveis que de fato exigem que a consagração, o chip corpo, ainda que sobre inédita sacramental, elementaridade e tal, o infinitivo capitalizado ele é maior, ele impõe que seja maior, existem inatingíveis que se eu sair, você sai naturalizada ou cega, expelida, né? Ainda existe um infinitivo muito maior e que te retrata uma condição de naturalizar e não fica cabido querer explodir o infinitivo maior. Só que o que está aqui é muito pequenininho ou muito maior pelos que estão achando que são muito grandes aqui. Isso daqui, assim, ó, não é nem ponto em alguns lugares e tem otimizações de utilizar acertos de conta inédito, acertos de conta explosivo, não necessariamente explosivo, mas a inteligência de quem aponta caos, desordem, descabimento de fachada, eu já desbravei tudo e eu tenho de fato. E o valor de um por um, fazer entender o um por um, de frente ou entre buracos, ou que fizeram um swing de correr do um por um, tem relações minuciosas de entender a totalidade, a multiprotocolaridade no trabalho, na reparação corporal, que seja no sexo, isso, aquilo, desde que você não seja corrupto, mas que de fato entenda o um pelo um, inclusive de frente e presencialmente, para que de fato monoteísmo não é nem o que está em prática, acho que nunca nem foi, ou que já que, né, após a crucificação, querido, que acharam que Maria, Jesus ou nem Deus, que tem que inclusive o protocolo macho me responder, né, até que ponto, porque botam fêmeas deles a me impulsionarem mais queda. Então é aí que nós temos o que é um modelo padrão, se é que vocês me entendem. Então esses anos últimos que me fez revoltar, como é que se rendem como amantes, não pejorativizado, como no filme O Código da Vinci, né? Que faz você dar aquela encurtada de você olhar todo o padrão repetitivo, com singularidade, toda singularidade com preparar para repetição aproximável, né? Que é o desmedir morrendo nascendo, volumetria de imagem, caricaturamento, mas quer dizer, são minuciosidades que fazem você fazer uma regressão de infinitas maneiras, e inclusive sobre os pontos históricos e todas as coisas que você lembra, que impõe lembrar, e que vai em condições de que você não lembraria, ou que era muito pequenininha. Então tem fatores que utilizam recursos muito aparentemente inacreditáveis, aparentemente, abstratualmente, materializadamente. Então, quer dizer, são situações bem minuciosas, e eu aqui retratando, que eu falei que também ia falar um pouquinho mais da trama de hoje, né? E entre essas coisas, em que momento eu não posso, eu trabalhei com uma margem de dinheiro muito baixa. O que é meu gasto calórico? O que são as minhas dilatações temporais e as minhas minuciosidades entre relatividade geral e relatividade espacial? O que é redundante aí, né? O que é espacialidade relativista, né? Ao ponto de governamentalidade entre lista e deslista, né? E o que vira de fato relatividade especial, restrita e aditivada às coisas, que é a temporalidade, que quem não tá com Einstein, ou ainda fala do Einstein, do tempo, do destempo, aqui em tempo, multitempo, eu tenho esta verdade corrente entre agudos e crônicos, e eu já visto, como eu inclusive coloquei também na internet, não é? Aí no Facebook, aí entre tá restrito, tem hora não tá, fica um pouco assim, ou tem hora que convida para ser assim, não tem nada que não pode ser falado, não tem nada que não pode ser mostrado, e eu não gosto de gente
em anônima, encostadinha nas costas dos outros, tá? Tem umas coisinhas que eu não sou chegada. Tem limite para eu tolerar. Eu não entendo, ó, num dado momento isso é grave. Para ela parece ser mais fácil, ou tá protegida, ou não tá protegida, ou foda-se, que demônio é esse, vamos traduzir, vamos olhar aqui. Mas tem algumas coisas que eu até entendo, né? Se imaginar que tá vendo aqui nesse governo, entre esse governo, é impulsionado a olhar sobre algumas coisas, eu prefiro interpretar assim. Agora, quando a coisa fica, por que você botou meu nome, não é o seu? Quero só sua buceta, sua bunda, seu cu. Você é a pessoa que quem conheci, que queria estar na minha cama, que é isso e aquilo. Ah, sobre isso é o tradutor, sobre isso seria o idioma. Não pode. Pode nem esse, nem estimular que outros mais aconteçam, que outros, porque outros tiveram e ainda ganham o meio do caminho. Então essas coisas sobre regime de regras e coisas que não mais devem acontecer, né? Aplaudem enquanto o bonzinho do Kim Jong-un aconteceu, porque se a coisa não acontecer corretamente, com a transparência, com a verdade, vai tudo embora pro saco. Ou seja, voltar a ser a explosão, que um pega carona, outro não pega carona, e mesmo, entendeu? Vai acontecer, você viveu mais um pouquinho e tal, se não tiver, acerte conta que tem logo ali, quando você achar que você tá fechando o olho. Isso aí foi muito bem colocado pra mim, entendeu? E né? Então o que é a linhagem sagrada? Já falei um pouco, talvez eu dou um surto assim, falo um pouquinho mais, entre algumas falas que estão aí muito bonitas, mas como uma coisa puxa o outro, e num dado momento tem coisas que é para ser convidado gravar na sua casa, que não é a sua casa. O que é vir? Onde a cena aconteceu? Voto, alto, fato histórico. Esse é o pedaço do sepulcro. Você que estava com o pé não estava com o pé. Né? O negócio já tem grandeza, mas realmente temos que nos ater a realidades aterrizadas. Aqui a coisa tem assim, vamos partir do pressuposto que todo mundo é o nada. Que se isso aqui acontece. Não. Isso é uma luxúria, mas causa e efeito, quem é o dono e é um produto final. Não tá. Não tem responsabilidade sobre isso. Ou fez religião assim até aqui. Algumas coisas se tornam muito bonitas, mas na prática comum isso não existe na minha vida. Conversa sobre essas coisas ainda que eu impulsiono tem com o meu povo, com a minha elementaridade, com o meu priorado, ou com a minha Santíssima Trindade, que num dado momento ele bota uma babazinha, ou bota um empregado diferente, que é para que nós não somos muito chegados a esse negócio de escravismo mesmo, não, porque a independência é muito grande, não necessariamente você tem que ter filho. Num dado momento, piscou o olho, acontece, e num dado momento, não, então vamos ver aquilo ali. Ou acharam que aquilo ali é bom, vamos entrar por aquilo ali. Eu sou bom de foto, você vai lá, se quiser te foder, você até dá, ou não necessariamente. A dilatação temporal traz inéditas para todos eles, e não necessariamente a quem atribui. A dilatação temporal, em que ponto a espacialidade dilata antitempo, de tempo, blá, blá, blá. A quem justifique isso daí. O que é uma responsabilidade com amor puro, com o amor de cuidar, com o amor de entender o pelado, ou seja o que for, de um filho, mas o que é caso não fosse o seu filho? Ou o que vem para o seu filho, mesmo sendo o seu filho, sobre uma ordem real de poder estar além, mas fazendo caber. No momento que caiba, que não desfaz do sementeado, ainda que justifique mais alturas e profundidades, e quando a coisa convida ida e vinda de volta de Jesus, que aparecia ser só isso, o mais radicalizar Maria, o que fizeram como Maria Madalena, que Maria nunca deixou de ser apontada como pior que Maria Madalena, que a coisa ainda é a Maria mãe. Então, num dado momento, vai lá, viva assim, porque cadê os machos entre o Deus até então? Entre viado e infiéis, ou entre volume que se faça etiquetar poderio daquilo que num dado momento não é para vender e comprar, onde satura ou capitalizar, de recursar e virar baixa civilizatória, quem justifique ir e vir e menos expectativar, que mal fazem, o que mais querem, de onde tiram isso entre arbítrio e usufruto. Então tem as questões, o tempo todo, meu dia não tem 24 horas, e tem horas que eu preciso me culpar sobre um padrão funcional, aquela coisa, o osso, tem o seu subatômico, macroatômico, eu ainda dependo de um osso, com músculos, ou é a referencialidade vértico-horizontal, que eu também tenho que questionar o padrão, impor e aceitar também, aceitando e entendendo por que é imposto que você não aceite e não subsistencie com recursos literalmente sustentáveis. Então quer dizer, aí eu me culpo porque eu tenho disciplina, eu sei repetir homogeneidade, eu sei ficar satisfeito com heterogeneidade, eu sei entender repetição com singularidade, eu sei entender singularidade com repetição, eu sei entender repetição com repetição, eu sei entender singularidade com singularidade, então me prestem conta e mostrem a cara.